da casa, principalmente a nossa querida irmã Leonor e o irmão Fernando, que têm a responsabilidade de dirigir as entidades que lhes foram entregues, terrena, para administrar a divulgação da doutrina espírita. Para quem não me conhece, eu sou Marcos Goulart e sou responsável por 40 entidades, 40 centros aqui em Guarulhos e Arujá. Já fui presidente, diretor, todos os departamentos, mais de 20 anos. Só para criar um vínculo, como é importante alguém assumir a frente e saber, né, interagir e unir os pensamentos diferentes. Essa é a nossa função. Bom, o tema de hoje, Combati o Bom Combate, tem um leque enorme na qual a gente vai interagir com todos vocês. Quero agradecer imensamente a presença, a paciência, uma noite seja muito agradável para quando a gente se retirar, né? Possa sair da casa bem melhor do que quando chegou. Eu gostaria que levantasse a mão aqueles que estão vindo à casa pela primeira vez, para eu ter uma ideia se todos são da casa ou se tem alguém que está chegando hoje pela primeira vez. Tem alguém, Paulo? Tem algum novato, Paulo? Acho que ele não está me escutando. 5 pessoas. Mas 5 tem pessoas. 5. 6 pessoas. Parabéns. Quando eu fico sabendo que tem uma, eu já fico satisfeito. Porque foi assim que eu entrei para a doutrina espírita. Inimigo, educado, que isso era coisa do mal, e pela dor entrei e virei vice-presidente da casa ali, 30 anos trabalhando. E eu agradeço a todos vocês que estão vindo pela primeira vez, que encontre hoje, nas palavras do tema, né, o Combati o Bom Combate, algo que vai fazer você permanecer e procurar os trabalhos de caridade, procurar os trabalhos que a casa oferece, tratamento, passe, distribuir cesta, fazer muita coisa que a doutrina nos coloca que sem caridade não há salvação. Podemos orar magnificamente, mas se não tiver caridade, não vai colher o fruto. E quero lembrar que a nossa doutrina ela tem umas leis naturais, que eu sempre abro as minhas palestras dessa forma. Somos imortais, por isso que reencarnamos e evoluímos. Então, o castigo não existe. Existe evolução, mais do que nós sabemos. Uns erram mais, outros erram menos, mas já erraram todos para poder evoluir. Para que isso aconteça, nós temos o livre-arbítrio e a causa e efeito. Todos vocês e eu, tudo que está acontecendo é por causa do livre-arbítrio. E vamos colher aquilo que nós escolhemos, né? Muitos deveriam estar dentro dessa casa hoje, mas, pelo livre-arbítrio, aconteceu alguma coisa que não puderam vir. Mas não vão colher as energias e os fluidos dos mentores dessa casa que preparam o ambiente muito antes da gente vir para cá. E não existe coincidência, nem na live, e nem no que eu vou falar, e nem no que vocês vão sentir, porque a espiritualidade é que preparou tudo para nós hoje. E temos que sempre ter em mente, sempre, temos que cuidar do espírito. Como é que se cuida do espírito? É a palestra, uma boa leitura, bons filmes, né? O evangelho no lar é fundamental, pode fazer todo dia ou uma vez por semana, depende do teu conteúdo, do teu espaço, mas tem que fazer, porque o evangelho é a arma fundamental para afastar aqueles espíritos maléficos. E boa palestra e cuidado com o que ouve. Se te fizer bem, abra os ouvidos. Tenha os ouvidos de ouvir.
Mas se for para criar discórdia, finge que escuta, mas não joga para dentro do coração, não, porque vai criar dificuldade para o seu espírito, que o outro já tem. Cuidar do corpo, olha o que entra pela boca. É importante nós cuidarmos das nossas células. Não ficar só em alimentos industrializados, gostosos. Controle a sua vontade. Eu tenho essa dificuldade de. Cortei, né? Não tudo, porque nós não somos santos, mas diminuir o açúcar, diminuir tudo aquilo que nos traz dificuldades. O que eu fiz agora? Eu estou me vigiando mais. Por quê? Quando eu vou pegar o pó de café para fazer o café para minha esposa, que eu deixo tudo prontinho para ela, eu levanto primeiro, o que está do lado? O açúcar. E eu não pego, mas dá uma vontade. Por quê? O espírito tem que ter força para cuidar do corpo. Se o corpo for fraco, você vai obedecer às necessidades. Então, as necessidades prazerosas. Então, aprenda a controlar a sua vontade. E se tiver muito obsessivo, tem que tratar segundo a doutrina dos espíritos. A casa está para isso. E tudo fica registrado no perispírito para que não haja julgamento, não haja questionamento quando você desencarnar. Você é o que é, nós somos o que somos, chegamos do outro lado, a espiritualidade olha o nosso perispírito e vê o quanto a gente melhorou e o que nós vamos precisar reencarnar de novo para refazer, porque o planeta Terra é um hospital, mas também é uma escola. O centro espírita também é uma escola, mas também é um ponto de luz e energia. E cada cadeira que vocês sentaram hoje, não houve coincidência, não, tá? Os mentores da casa trouxeram, fizeram um sentar à frente e outros mais atrás, porque cada cadeira é um consultório. A gente pode nem perceber, mas passou o portãozinho, eles nos guiam para a nossa necessidade. E momento de reflexão, porque Paulo de Tarso era o general que tinha de tudo, do melhor e do bom, poder, riqueza, e a gente sabe o que aconteceu com ele, a mudança que ele teve, que foi um bom combate. Ele perdeu tudo, perdeu tudo. Ele não tinha mais poder, ele não tinha mais as roupas, ele não tinha mais comida, ele não tinha para onde ir, porque daquele momento ele foi testado se ele iria aceitar as transformações, né? Ia fazer aquilo que nós temos que fazer, prestar atenção nas parábolas e trazer de Jesus e trazer para nós aquilo que dá para a gente fazer. Tem que ter alguma coisa que a gente possa fazer. Trabalhar o nosso eu e parar de culpar os outros. Né? Ninguém quer nada e vai por aí afora, o mundo não tem mais jeito, está olhando para o lado errado. Nós temos que fazer parte da solução. Então, a expressão bom combate de Paulo refere-se ao seu testamento final em 2 Timóteo, versículo 4 e parágrafo 7, onde ele declara: combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. O que é fé? Fé é conhecimento. Fé é sentir, não é saber. Tem muitos que têm muito conhecimento, mas não têm fé raciocinada. A fé, ela é cega, aquela que é apresentada no mundo. A fé de Jesus, essa liberta, abre a visão, abre a audição, abre a voz, abre a compreensão daqueles que são diferentes. Não tem condenação quando a gente tem fé. Porque se Deus não nos condena, quem somos nós para condenar os outros? E Paulo era os que mais
matava os cristãos, condenava, julgava. Olha, era uma vida difícil para os cristãos. E ele experimentou a fé raciocinada. E aí, essa mudança é que dói muito, que eu falo. Quando eu entrei para o centro espírita, era mais fácil ser a outra forma do que ser espírita, porque a minha consciência teve que sofrer muita interrupção, controlar o falar, ouvir coisas que não tem nada a ver, mas era o direito daquele que estava falando. Isso, para mim, foi horrível, até a gente superar esse desafio. Isso significa que ele viveu uma vida fiel e dedicada ao serviço de Deus, porque não é fácil, tá? O mal combate sempre aqueles que estão mais acima, porque se derrubar ele, cai todo mundo, é uma beleza. E enfrentando dificuldades, perseguições e a oposição de falsas doutrinas, mas perseverou até o fim, completando a sua missão e mantendo a fé em Jesus. O que é ele perseverar? É esse que é o grande dilema. A gente não tem paciência. A gente já ora para Deus, já querendo modificar Deus, para ele atender às nossas necessidades. Só que ele vai atender, você orando ou não, Deus atende. Só que tem que perseverar. Eu fico imaginando Paulo com aquelas vestimentas, exército, carruagem, cavalo, tudo bom do melhor. De repente, tem que perseverar para poder colocar em prática a sua fé. E é o mesmo problema que nós estamos hoje, na selva de pedra. Vamos iniciar uma leitura para a gente interagir, né? O combate interior da transformação. Interior. Sou eu que tenho que mudar. Se eu não mudasse, eu não poderia estar falando com vocês. E com muitos seguidores. Não tem jeito. Vocês têm que sentir o que eu sinto quando a gente trata o assunto com realidade, com vivência, com sofrimento, entendendo que temos que superar. E o maior combate de Paulo não foi contra os seus perseguidores, mas contra si mesmo. Olha, poucos conseguem entender que o perseguidor é que te deu a força. Se Deus eliminar ele, o nosso crescimento parou. Mas Paulo entendeu isso. Paulo podia usar todo o conhecimento que ele tinha de guerrilha, do quem eram os líderes, para criar uma outra força do bem e combater o mal. Ele não fez isso. Ele simplesmente começou a colocar em prática os ensinamentos de Jesus, que não é fácil. E se ele fez lá na época de Roma, nós temos mais recursos hoje, mas está tudo do mesmo jeito. Não tem jeito. Vamos que vamos. De perseguidor a apóstolo, o caminho exigiu desprendimento do orgulho, da vaidade e das certezas rígidas. Dentro do movimento espírita, nós temos pessoas que têm certezas rígidas, que tem que modificar. Esse povo não quer nada, os espíritas não querem nada, os espíritas. Nossa, mãe, não consegue sentir a beleza de você estar sentado aí. Tem pessoas novas. A doutrina do meu avô era espírita, foi proibido, foi preso, porque era crime. E meu pai falava: quem falar qualquer coisa de espiritismo, apanha. E olha a liberdade que nós temos hoje, comunicação, inteligência artificial. Não podemos mais ser rígido. A doutrina espírita, ela tem que ir no êmago de Kardec, ela tem que ser consoladora. Mas isso é fácil falar. Só depois de apanhar muito que a gente entende que a rigidez não leva a nada, nem no Evangelho. Na estrada de Damasco, marcou o início da sua luta
íntima. Eu fico imaginando. Nós já temos dificuldade, já melhoramos muito. Eu fico vendo ele de uma transformação tão forte. Vencer o homem velho para dar lugar ao homem novo. Olha, nós já estamos aproximando do ano novo, hein? O homem novo. Olha, a minha esposa vira para mim e fala: hoje você está mais gostoso. Isso logo depois que eu saí do centro espírita lá para trabalhar. Fui dar sopa, depois distribuir cesta básica, depois fui tesoureiro, depois fui diretor do livro, e foi assim até chegar a vice-presidente. Mas isso não importa, isso é trabalho. Mas você ser reconhecido dentro da família que você era rígido, mesmo o evangelho era muito rígido. Música, silêncio. Olha, era complicado. Hoje, os meus filhos se entendem melhor, mas é mais livre, sabe? Eu vou dando mais consciência a eles que o evangelho é importante, né? E dando continuidade para que a gente possa receber conhecimento, cada dia, cada hora, cada minuto, cada sonho é o exercício da paciência, da disciplina de entrega a Deus. A disciplina de Deus é diferente da disciplina do homem, tá? Se você quiser achar que é a mesma coisa, olha o exército. O soldado tem uma disciplina magnífica. Mas para quê? Para guardar os bens, guardar tal. A disciplina de Deus é dentro de você. Você vai se disciplinar para ser exemplo para os outros. Você não vai exigir a disciplina dos outros para você conseguir o resultado bom para Deus. Não, é diferente. A disciplina de Deus, tudo que é da espiritualidade é muito diferente da terra. Mas nós estamos começando, temos que passar para a regeneração. O bom combate foi, sobretudo, a batalha silenciosa do coração, onde a luz da fé venceu as sombras do passado. Porque o passado dele era terrível, mas a sombra tinha que ser iluminada. E a batalha silenciosa é aquilo que eu uso Paulo toda noite. Quando eu vou deitar, eu falo: Deus, obrigado pelo dia e pelas lições que eu recebi, e peço desculpa pelas minhas fraquezas, porque eu estou aprendendo. E vou dormir. Quando eu levanto, falo igual Paulo: gratidão, Deus, que me dê força para superar os desafios, e vamos que vamos. Mais um dia de desafio. É assim, tem que dormir, faz uma avaliação, Paulo cobra isso. E ao levantar, pede força para aquela avaliação na qual você não conseguiu superar. Assim, no final da sua jornada, podia afirmar: guardei a fé. É interessante que, às vezes, quando eu vou dormir, eu falo: falhei, porque a gente não é perfeito. Eu discuti, eu tentei comprovar que a pessoa estava errada. Chega à noite, a consciência fala: poxa, não precisava disso. Aí eu peço desculpa, porque estou aprendendo. E é importante a gente fazer isso. Não é só o evangelho, não é só a palestra. Tem que construir. A lição: a vida terrena é o campo de batalhas espirituais. Paulo ensinou que a coragem nasce da confiança em Deus, combater o bom combate e não desistir perante a dor. Não é enfrentar, né? A dor faz parte. Tem a dor do corpo, que está avisando que tem coisas erradas, e tem a lei da causa e efeito. Mas tem a dor do espírito, que é a depressão, a ansiedade, a raiva, a inveja, o ciúme, o sentir. Esse que tem que ser tratado. Porque o espírito cura o corpo não cura o espírito. Você pode tomar remédio, é necessário, faz parte o tratamento espiritual e o tratamento, né, da terra, dos alimentos, tudo isso é para cuidar do corpo. Mas dói. Mas a dor do joelho, a dor do estômago, a dor do ouvido, a dor de cabeça é outra. Agora, a do espírito é terrível.
Precisa trabalhar isso, precisa ter uma consciência melhor. Disse, mesmo quando tudo convida a cair, o combate não deixa violência, mas perseverança no amor, e o prêmio é a paz da consciência serena. É a única coisa que a gente tem que ter. Eu entro no Hospital do Câncer, eu faço um trabalho dentro do presídio, eu dou palestra com padre e pastor nas escolas, eu vou na OAB representando a intolerância religiosa pelo lado dos espíritos, mas fico em paz, porque não é o ambiente, não é os outros, é você com Deus, é você conversar com Deus. E é tão fácil conversar com Deus que parece uma coisa difícil, mas começa, interage, segue, ouve as cartas de Paulo. Vai ter muita coisa ali que ele conseguiu. Se ele conseguiu, que era muito mais difícil, ele era riquíssimo, poderoso, e tinha exército, tinha poder. Conseguiu, nós com a nossa fraqueza é mais fácil. Mas tem que tentar, tem que estar aí, envolvendo, tem que começar. E despertar da nossa consciência, eu espero que eu tenha trazido aqui alguma coisa, né, para interagir, porque o tempo se faz, a gente tem que interagir. E eu quero agradecer aqui a Gorete. Que bom, Marcos, que mais uma vez você está trazendo conhecimento para nós, que venham outras palestras. Fique à vontade, eu dou prioridade à live, porque eu tenho compromisso hoje à noite, tenho compromisso amanhã, sábado, domingo, reunião da USA, não sossego. A minha esposa sempre fala, parece que colocaram uma pilha dentro de mim há 40, 30 anos atrás, quando eu fiquei entre a vida e a morte. Fiquei na UTI 16 dias, em estado de coma, e eles falaram que eu ia morrer, morrer, morrer. Mas a morte e a vida pertencem a Deus, e dali para frente, meu Deus, até hoje eu tenho esse ânimo com 75 anos e passei por outros processos aí, e agradeço a espiritualidade e a doutrina dos espíritos. Lembre disso, muito, sobre o tema de hoje. Combater o bom combate. Às vezes, as correntes que nos impedem são mais mentais do que físicas. Alguém está falando, você não presta, você é louco, esse negócio de espiritismo é doideira, tal. E você acredita. Ou você fala para você mesmo, isso é terrível. Eu não quero, eu não posso, eu não consigo, eu não mereço Deus. Meu Deus, aí o trabalho espiritual acabou, porque você não pode julgar você mesmo. Você tem que analisar. Pense, muitas das vezes amarram você a nada e você acredita. Te dizem que se você fizer isso, fizer aquilo, você vai se salvar. Não é isso, não. Se você aprender aquilo, você aprender a praticar a caridade, aí você vai superar os desafios. E, para encerrar, utilizem muito, mas muito, principalmente no inverno, a água. Porque a água é a vida. Nós somos duas coisas só: água e pó. Tudo isso vai virar pó. Então, beba muita água, mas faça o evangelho. Com o evangelho ou não. Está na rua, vai tomar remédio, vai beber água, vai dar água para alguém, coloca a mão sobre ela e fala: graças a Deus, que Deus coloque aqui os elementos. Pode falar qualquer coisa. Colocou a mão, já está fluidificada essa água. Porque aí mantém o corpo e o físico equilibrado. Precisa ter atitude. Se tem dúvida, vai lá nas pesquisas, dizem mensagens da água, Masaru Emoto. Você vai ver a pesquisa que ele fez sobre a palavra. Se eu falar coisa ruim, eu destruo a sua água. Se eu falar coisa boa, eu aumento a água, que é o sangue é a vida. E se alguém me falar coisas ruins, como eu estou protegido, né, ouvir só coisa boa, ele fala e ele leva. Né? Temos uma palestra um dia sobre esse assunto que é importante, tá bom? Então, faça o evangelho, coloca a jarra ou copo d'água. Se tu está na rua, aquela água que tu vai beber no bebedor, faz uma oração. Ou espiritualidade, me ajuda aqui com essa água, coloca a energia boa. Olha, é ciência pura, é a base da doutrina, tá bom?
E quero agradecer ao Brasil e principalmente Portugal. Os centros espíritas do Brasil, que eu sou piloto, né, já não vou mais, mas tenho muitos amigos por todo o Brasil, estão maravilhados com o convite que vocês fazem, e essa participação de Brasil e Portugal, para mim, é essencial para mostrar a força pujante que tem a doutrina espírita. Agradeço a vocês. Mas também a África, ele é uma pessoa maravilhosa, a Espanha é uma parente minha, Nova Zelândia, um garotinho, gente boa, Polônia, Alemanha, Estados Unidos, Cuba. O cubano é maravilhoso, mas lá é proibido, mas tá, ele consegue. Japão e Itália já estão comigo há bastante tempo. São brasileiros, tá? Eles não falam essas línguas, eles interagem, porque sentem saudade da doutrina espírita. E agora eu gostaria, aí eu vou até deixar o microfone aberto, para nós encerrarmos, eu gostaria que todos vocês, agora para mim ouvir, me dessem uma boa noite com muita força, para mim ver a vibração. Boa noite a todos. Nossa, maravilhoso! Que energia boa! E aí, com esse boa noite, eu quero que vocês repitam, após eu verbalizar, essa oração que eu faço todo dia de manhã. Então, vamos começar. Eu quero. Eu quero. Vamos melhorar? Eu quero. Eu quero. Eu posso. Eu posso. Eu faço. Eu faço. E eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Gratidão a todos, que o retorno aos seus lares se sintam abraçados pela espiritualidade desta casa que vocês vieram, que vocês aprendam a emanar para dentro de vocês as energias que são preparadas, porque a espiritualidade dessa casa sabe exatamente quem entrou e o que precisa. E se fortaleçam no trabalho dessa casa maravilhosa. E vamos que vamos em frente, pois tudo que nos acontece é Deus que nos dá de presente, de bom ou de dificuldade. Mas é sempre um presente que o espírito leva, ou para aprender ou para agradecer. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima, se assim a casa desejar, porque Deus sempre quer que a gente divulgue essa doutrina maravilhosa. Um beijo no coração de todos. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigada. Muito obrigada, querido irmão. Que Jesus o abençoe também e aguardamos por si outras vezes. Um beijinho grande. Eu que agradeço. E está disponível no canal do YouTube, e se vocês colocaram no YouTube de vocês, também está disponível. E vocês estão transmitindo em outros canais ou só no meu canal do YouTube? Na TV GEAC. Eu estou vendo aqui YouTube. GEAC TV. Sim. Muito bom. Eu fico satisfeito de vocês terem esse canal. Eu sei as dificuldades que têm que ser superadas, porque o meu podcast também faz parte de uma TV. A gente transmite em canal de TV web. E isso é muito bom. Atinge mais pessoas. Gratidão. Posso dizer uma coisa só? Vou-te convidar para participar na Dinamarca. Você ainda não está na Dinamarca. Não. Em Espanha já está? Na Espanha, eu não estou transmitindo para o centro espírita lá, mas eu tenho parentes na Espanha que me acompanham. Mas eu gostaria de dar palestra brasileiros que estivessem na Espanha. Seria ótimo. Sim, nós temos o GEAC na Espanha, que é o meu filho espírita. Eu vou conversar com ele e com o grupo da Dinamarca, que também é um grupo maravilhoso. Tá bom? Vou colocar mais 2 bandeiras aí, que ótimo. Dinamarca e Espanha. Um abraço grande, irmão, e muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Todo mundo aqui está muito feliz com a sua palestra e a sua alegria. Um beijinho grande para você. Seu coraçãozinho também é muito bom. Pela voz, eu já vejo a luz que você transmite. Obrigado. Gratidão de coração. Obrigada também.